ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê também pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Clique no sininho aí no YouTube para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente no WhatsApp 973350038 e também pelas redes sociais, claro, no Instagram, no Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados a partir de agora. A promotora de justiça em Alagoas, doutora Alexandra Borlen, que é associada ao Movimento do Ministério Público Democrático, fala com a gente a partir de agora, a partir de Alagoas. Tudo bem, promotora? Não está presente a promotora Alexandra. Vamos dando sequência aqui, então, com a apresentação dos demais convidados. O doutor Rodrigo Bertocelli, advogado, palestrante, professor, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Mauro. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar com vocês aí. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Kleber Carrilho, cientista político, professor de marketing político na ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Kleber. Muito obrigado pelo convite, Mauro, colegas da mesa virtual. É um prazer estar aqui, principalmente em momentos com tantas notícias para comentar, tantas novidades para comentar. Obrigado. Não faltam assuntos, daqui a pouco vamos a eles. Vamos também aqui na sequência da nossa bancada, o Sérgio Mena Barreto, escritor e gestor de marketing e recursos humanos. O Sérgio é presidente executivo da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Sérgio Mena Barreto, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Olá, bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, no Gente que Fala, meus colegas de bancada, Mauro, muito obrigado pelo convite. Aqui, novamente, no aguardo da doutora Alexandra Borlen, promotora de justiça em Alagoas, não está presente, mas vamos aqui ao nosso primeiro tema. Já já a gente finaliza o contato com a promotora. O primeiro assunto para as nossas análises por aqui é o seguinte: o ministro Celso de Mello enviou para o plenário do Supremo Tribunal Federal o processo que busca anular o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. A decisão proferida na semana passada tirou o caso das rachadinhas das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 24ª Vara Criminal. E no despacho, o decano Celso de Mello adota o rito abreviado da Corte e dá prazo de 10 dias para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro enviar as informações sobre o caso. Doutor Rodrigo, o que vem a ser o rito abreviado? O que muda na prática essa decisão agora aqui do ministro Celso de Mello? É uma decisão importante, Mauro, para o MP. A decisão desrespeitou o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o foro privilegiado. Vai lembrar que, em 2018, o plenário do Supremo restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função. Para os ministros, parlamentares só têm foro especial se os fatos imputados a eles ocorreram durante o mandato e em função do cargo. No caso de delitos praticados antes disso, o parlamentar deve ser processado pela primeira instância da justiça, como qualquer cidadão, como qualquer um de nós. Então, o entendimento que me parece mais razoável é que, com o fim do mandato, também acaba o foro privilegiado, e me parece que esse vai ser também um entendimento que vai ser consolidado no Supremo Tribunal Federal. Porque estamos falando de crimes, supostos crimes, né, que teriam sido cometidos enquanto Flávio Bolsonaro era deputado. Hoje ele tem foro privilegiado, mas numa outra situação. Exatamente, Mauro.
Muito bem. Doutora Alexandra Boylan, agora retomado o contato com a gente. Ela está em Maceió, em Alagoas. Tudo bem por aí, doutora? Tudo bem, as lives têm dessas coisas, né? Estava tudo funcionando no test drive e aí a internet resolveu. É aquela história de treino é treino, jogo é jogo. Agora a gente está no jogo e ficou diferente, né? Bom, mas vamos lá. Sua avaliação. Obrigado pela presença e vamos aqui às nossas análises. Estamos aqui no nosso primeiro tema. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para o plenário o processo que busca anular o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio, que concedeu o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Sua avaliação. Então, a gente tem uma vedação legal, né, de tratar de assunto que colega está discutindo, processo em curso. Não sobre o processo em si, mas o rito abreviado. Em tese, ao que foi exposto, eu vou concordar com o Rodrigo. Né? Existem posições firmes e formadas, né? E devem ser respeitadas. Né? O processo específico, os detalhes eu desconheço, então não vou poder falar sobre o processo. Né? Mas, assim, a teoria, no formato que o Rodrigo apresentou, a mim me parece bastante adequada. Sim. Kleber Carrilho, os efeitos políticos dessa medida do ministro Celso de Mello. Então, é um embate interessante esse que está ocorrendo, porque há a questão técnica jurídica, né, o que é fundamental que a gente observe, mas também um projeto de poder, um projeto político que tenta se manter, né, mesmo com tantos reveses, com tantos problemas ao redor. Né? Quando a gente olha para esse esforço todo, e aí eu vou tirar um pouquinho deste componente específico, que é o nosso comentário, mas todo o comportamento do governo Bolsonaro, a partir do presidente, inclusive, para tentar demonstrar uma leveza, uma tranquilidade, para conseguir fazer com que haja decisões políticas, e aí eu não vou entrar no detalhamento técnico, decisões políticas favoráveis à família Bolsonaro, principalmente. Então é interessante quando a gente nota principalmente o silêncio do presidente nos últimos dias, essa certa tranquilidade com a qual ele vem levando os assuntos nos últimos dias, né? Evitando as palavras mais emocionadas, evitando aquele encontro com os torcedores ali na frente do Palácio da Alvorada, justamente para tentar mostrar para o judiciário que, por mais técnico que seja, também as pessoas agem de forma política em determinadas circunstâncias, tentar demonstrar que ele está pronto para uma negociação, pronto para uma saída negociada. Então, é importante que a gente olhe para o detalhamento técnico, e aqui a gente tem pelo menos 2 pessoas com essa competência, mas também para esse ambiente político. É a única alternativa que o presidente tem, baixar o tom, dar uma tranquilidade para o discurso, para conseguir manter este poder familiar razoavelmente viável, porque se ele vai para o enfrentamento e ainda com todas essas outras questões, isso pode ocasionar uma instabilidade ainda maior para o governo dele neste momento. Se o processo voltar para as mãos do juiz Flávio Itabaiana, quais devem ser os efeitos políticos disso? Então, nós sabemos, né, e aí vamos pensar em possibilidades. Né? É claro que já existe decisão anterior que levaria o senador Flávio Bolsonaro a ser julgado em primeira instância, porém, nós sabemos também que existem interesses tanto da Justiça do Rio de Janeiro quanto do próprio Supremo quando essa decisão ocorre. Agora, se houver uma decisão de foro especial privilegiado, se a gente vai usar um termo comum para o senador, na Justiça do Rio de Janeiro, a gente tem uma possibilidade de abrir um flanco também, que é a ideia de que há uma proteção especial ao filho do presidente. Isso pode ser utilizado muito, e aí eu não consigo dissociar o nome de Flávio Bolsonaro do próprio presidente. Então, este é um cenário em que a gente provavelmente teria uma instabilidade. Por quê? Porque isso apontaria uma possibilidade de proteção da justiça à família do presidente. Procuradora Alexandra me parece que queria falar
Não sei, ela levantou a mão ali. Sim, vamos lá. Então, nesse aspecto, Mauro, Kleber, é um aspecto bem interessante, essa falsa noção, e que hoje, de uma forma geral, acho que o Rodrigo vai concordar comigo, o Poder Judiciário, o Sistema de Garantia de Direitos e Justiças, assume, de fato, né, a impossibilidade de uma isenção política total, né, porque são instituições compostas por seres humanos que têm suas vivências, experiências, histórias e formações, com todas as questões que qualquer ser humano tem. Então, o olhar para o processo, ele, por mais isenção que cada um tente ter dentro do seu papel, né, e exercendo o seu papel focado nele, né, é importante que cada um exerça seu papel mesmo, isso é muito forte, o que o Kleber falou, né, é a compreensão de que são decisões de cunho político também, principalmente quando trazem à tona a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é um documento de escolhas políticas, e escolhas políticas claras que não podem ser desrespeitadas e vem sendo, né? Assim, a nossa Constituição, ela tem uma posição firme política, né? E ela tem que ter, é um documento político. E nesse aspecto, o sistema de justiça, ele não pode se dissociar do aspecto político constitucional e dos vínculos políticos constitucionais. Eu só queria concordar e complementar. Sérgio Mena Barreto, sua impressão, seu olhar sobre essa questão não é bem a sua seara, né? Mas como cidadão, como é que você observa? Eu acho que como cidadão e como alguém que atua no setor de empresas, né, e no setor de farmácias, eu acho que assim, o Brasil ele passa de vez em quando por turbulências e tensões políticas, né? A minha análise aqui é somente assim o impacto disso sobre os negócios e sobre a estabilidade. Quanto mais estabilidade a gente tiver nas instituições e que a gente possa operar bem e trabalhar bem, que as pessoas possam, que as empresas possam gerar empregos, ter previsibilidade de abrir novas lojas, expandir o negócio, para a gente é o que importa. Então, a gente aí está vindo de movimentos turbulentos. A gente espera que o Brasil ele se estabilize e que a gente possa continuar avançando e crescendo, gerando emprego e levando esse Brasil adiante. E em que medida essa desestabilização tem atrapalhado os negócios, especialmente no marketing e recursos humanos, que é a sua seara? Olha, no momento a gente não tem sentido muito. Eu acho que assim, o grande impacto que qualquer instabilidade pode trazer é a falta de confiança da população. Eu acho que esse é um índice que se mede muito, né? E quando a população assim, perde a confiança nas instituições ou perde a confiança, digamos, no futuro, né? Não vê um futuro muito claro, ela acaba retraindo o seu investimento, a sua compra, né? O seu desejo de avançar. Então, o ser humano tem muita questão do medo também, né? Então, toda a instabilidade leva a esse movimento de retração do consumo. Então, isso é uma parte também importante, não é só, claro que a sociedade não vive só disso, mas é uma parte importante para a gente saber que tem gente que tem emprego, gera emprego, tem gente que depende disso, né? Então, a gente torce para que tudo esteja sempre o mais estável possível. Você está na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, na Rádio Universal AM 810 de Santos, acompanhando o programa Gente que Fala, e por imagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Interaja com a hashtag Programa Gente que Fala. Passando para mais um tema, para as nossas discussões por aqui, uma pesquisa do Data Poder 360 apontou que 76% dos brasileiros dizem haver preconceito contra negros no Brasil por causa da cor da pele. Para 12% da população, o racismo não existe no país. Além da percepção sobre a existência do racismo no Brasil, a pesquisa fez a seguinte pergunta aos entrevistados: você tem preconceito contra pessoas negras? O resultado do levantamento mostra que 28% dos brasileiros afirmam que sim, enquanto 59% dizem que não.
Doutor Rodrigo, o que revelam esses índices, esses números, que ainda vem naquele calor do caso, do episódio lá nos Estados Unidos, da morte do assassinato do George Floyd? Eu vejo que a pesquisa revela ainda um racismo estrutural na realidade brasileira, com todo respeito, acho que foi a Mauritânia e Senegal os últimos países a abolirem a escravidão, mas o fato é que nas Américas, enfim, o Brasil, enfim, foi o último país a abolir a escravidão, e isso tem um profundo impacto sociológico, cultural na nossa sociedade. Parece para alguns, enfim, que o racismo não existe, mas basta a gente observar, e aqui, compartilhando aqui com a doutora Alexandra esse universo jurídico, basta nós lançarmos os olhos aos tribunais superiores, que, enfim, não temos ministros negros. Quando nós olhamos a segunda instância, os tribunais de justiça e tribunais regionais, esse número também é muito pequeno, e o que a gente precisa entender é porque, se nós, na raiz, enfim, até por um critério de equidade e de justiça distributiva, eu diria, nós já temos as cotas, então há a possibilidade, claro que o regime de cotas é o tema que merece ser analisado sobre vários vieses, mas ainda que esse negro entre na base da pirâmide, ele não está chegando ao topo da pirâmide e não chega por diversas razões, e uma dessas razões é esse racismo velado e estrutural que nos acompanha na história do Brasil. Doutora Alexandra. Eu queria fazer um registro assim, de uma situação muito pessoal, e aí vai uma autocrítica, né, a nós aqui. Nós não temos nenhum negro nesse programa de escrutínio do racismo. E é muito conveniente falar do racismo do lado de cá, né? De quem sofre menos preconceito. Então, um dia desses, eu tive uma indisposição com uma pessoa muito querida, que repetia alguns discursos de o grande responsável pela escravidão é o negro, eram as tribos negras que entre si, aquele discurso que a gente já ouviu bastante, né? Entre si disputavam e escravizavam e vendiam para os portugueses. Eu disse, então tá certo, deve ser. E aí a gente teve uma indisposição e eu resolvi escrever um texto sobre racismo. Mas, assim, faz algum tempo que eu tenho feito essa autocrítica, tenho tido esse cuidado de, quando falar do sapato dos outros, tentar puxar os outros para controlar e observar a minha forma de usar os sapatos, né? Então, tem uma pessoa que eu admiro muito, de um movimento negro aqui, que chama Arísia, e aí eu fiz um texto, disse, Arísia, eu queria escrever e queria que você olhasse, né? E, assim, ela me apontou inúmeras falhas do ponto de vista de... Primeiro, ela disse, é muito bom, porque você tem um acesso a um público que eu não chego, né? Esse público elitista, branco, da carreira jurídica, tarará, então você vai chegar, a voz vai chegar aí. Inclusive, eu tenho até prazo para redigir o artigo, porque eu conversei com o Ricardo, presidente do MPD, e vamos escrever juntas, eu e a Arísia, porque eu não me senti mais confortável de escrever hora nenhuma, porque ela me apontou assim, inúmeros aspectos que eu, de fato, tinha um olhar preconceituoso. Né? Então, como a gente não percebe, né? Assim, a gente tem aqui 5 pessoas brancas falando sobre racismo. E o que já deu para tirar a partir dessa autocrítica sobre esse texto escrito? Não, a autocrítica é que assim, as pessoas dizem não sou racista, porque elas não percebem, como eu não percebi. Né? Como nós não nos demos conta, né? Na hora de escolher as pessoas que iam falar sobre esse tema, a gente não se deu conta de que a gente precisava aqui de um negro. Né? Por quê? Somos nós 5 as únicas pessoas ou as melhores pessoas para falar sobre esse assunto. Eu tenho a impressão assim, que nenhum dos 5 aqui tem uma legitimidade legal para isso, não. Então, assim,
claro, é uma meia-culpa mesmo, não é? Porque eu podia mesmo ter sugerido quando fui chamada, ou ter perguntado, ou ter levantado, mas nem me lembrei, estou me lembrando agora, a partir da fala do Rodrigo, e é isso. Então, quando você vê uma estatística dessa, né, que as pessoas dizem, não, eu não sou racista, é porque as pessoas não se dão conta. A gente tenta não ser, mas a gente não consegue nem perceber que está sendo. Isso é muito sério, né? Esse exercício, promotora de autocrítica que você fez, pode trazer uma outra conclusão para a gente? Esse resultado aqui do Data Poder 360 apontou que 28% dos brasileiros afirmam que sim, que são racistas. Esse número pode ser maior? É exatamente isso, né? Assim, eu vi os 28%, mas eu não acredito nesses 28%. Esse número é muito maior, porque eu responderia que eu não sou. E a gente se pega sendo, sem perceber. Isso é essa análise que eu quero fazer. Assim, em que momento a gente se dá que é racista? Eu me lembro a primeira vez, eu nunca disse que era e continuo dizendo que não sou, não acho que sou, mas me pego sendo o tempo inteiro, como agora, né? Então, a primeira vez que eu vi, em 1900 antigamente, as revistas tinham aquelas entrevistas de marcar X, né? Para você se identificar A, B ou C. E aí, numa delas, fazia assim, isso muitos anos atrás. Viu? Quando você vê fulana de tal, era uma atriz negra, o que você pensa? A, que mulher bonita. B, que negra bonita. Aí tinha outras respostas. Eu parei chocada, porque eu podia mentir para mim e para vocês aqui agora, mas eu pensava que negra bonita. Agora, antes de eu passar esse tema para os demais aqui da nossa bancada, você tinha dito que agora esse texto vai ser revisto pelo Ricardo Prado, que é o presidente do... Não, na verdade, a gente nem começou. Foi uma proposta construída. Isso, eu comecei a fazer. Mas vai ser construído agora a 4 mãos. O Ricardo entrou a ideia, até agora, agosto, eu acho que meu prazo é dia 6, eu recebi ontem o prazo, morrendo de medo. Mas então, o que eu quero mostrar é o seguinte, é que eu comecei a construir, depois me toquei que aquilo ali era um absurdo, né? Então, assim, como é que a gente vai construir isso e a gente vai ter esse desafio de construir esse texto para ver que para mostrar isso, não é? Em que pedestal a gente se coloca para falar sobre esse tema, né? Tá certo. Kleber Carrilhos. Eu acho que dá para a gente falar aqui de duas coisas. Desculpa. Falhou aqui, eu não te ouvi muito bem, Mauro. Alô? Tá todo mundo me ouvindo? Não. Ok. Então, vamos lá. Vocês sabem que olhando para esses dados, eu quero comentar de duas coisas. Uma delas, pesquisa, né? Afinal, quando a gente observa o objeto social, ele se modifica na medida em que a gente o observa. Então, é claro que medir racismo como autodeclaração é algo muito falho, né? A gente não consegue enxergar com uma pesquisa como essa perguntando você é racista se o racismo existe. Aqui, nesses 28%, a gente pode ter tanto as pessoas que responderam porque assumiram que são, que fazem parte dessa estrutura social que tem como racismo uma das suas bases, né? Isso pode acontecer e a pessoa assumiu, então, que é racista, ou são aquelas pessoas que se assumem racistas porque têm atitudes claramente racistas. Então, agora, quando a gente olha para a sociedade como um todo, a gente tem um problema muito sério, que é justamente o autorreconhecimento. Quando a gente... qual é o problema, talvez, que o racismo tenha no Brasil e que muita gente comenta sobre ele? Né? Pessoas que estão no movimento negro, pessoas que podem ser porta-vozes disso. Que é justamente o fato de a gente negar o racismo que faz com que ele seja ainda mais cruel na sociedade brasileira. Né? A gente tem, então, práticas racistas que a gente não enxerga, como a procuradora Alexandra acabou de dizer. Né? Eu sou do meio universitário, estou há 20 anos na academia, e a coisa mais rara que existe é ter professores negros. Né? A inclusão feminina também. Né? Então, a nossa universidade, que é o ambiente de formação, não preza pela inclusão, não preza pela diversidade, o que é uma questão que a gente precisa discutir. Com cota que a gente resolve isso? Com cota, mas muito além das cotas. Aí a gente tem... Então, quando alguém pergunta, às vezes, em ambientes universitários, olha, mas como está a questão da inclusão? Como está...
a questão do combate ao racismo. Não, mas a gente já tem cota. Não, não é isso, né? A discussão é muito maior que essa. E então é óbvio que a gente não tem então essa autoridade, esse lugar, né, de fala, como as pessoas em geral usam esse termo sociológico, né? A gente não tem essa autoridade para falar sobre o tema, mas a gente consegue enxergar que quando a gente quer observar de verdade, falta para a gente também as técnicas viáveis, possíveis para essa observação verdadeira. Uma pesquisa como essa, a respeito, claro, super importante, mas ela não nos traz muita coisa para saber sobre o racismo no Brasil. Mena Barreto, sua avaliação. Olha, nós temos talvez o país mais miscigenado do mundo e o do mais diverso do mundo, né? Eu acredito que também faço uma leitura igual, acho que ninguém vai se autodeclarar racista, então uma pesquisa ela tem a falha realmente do próprio instrumento dela. Por um outro lado, nós vivemos mesmo numa sociedade que tem problemas gravíssimos, gente. Sabe, problemas gravíssimos de aceitar a diversidade, de conviver com o outro. Acho que a gente perdeu alguma coisa aí no meio do caminho, eu não sei bem o quê. Como espiritualista, acredito que isso é uma falha da evolução, que as pessoas precisam evoluir. Mas, por exemplo, eu vou derivar um pouco esse tema do racismo para falar da violência contra a mulher. Nós somos chamados, e começamos agora no dia 1º de julho, uma campanha que as farmácias estão, a Abrafama, a minha entidade, né, foi chamada pelo Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados do Brasil para acolher as mulheres que sofrem violência doméstica em casa e que isso aumentou horrores durante essa pandemia. Então, nós criamos uma campanha chamada Sinal Vermelho contra a Violência, que a mulher chega lá com um batom vermelho na mão, um X, e a gente liga para a polícia, o papel da farmácia é acolher essa mulher, ligar para a polícia. E a gente já teve casos de mulheres que fugiram de casa. Quando eu fiz a primeira reunião com a MB, com a presidente da MB e o CNJ, eu imaginei que os casos seriam poucos. No primeiro dia, no dia seguinte da campanha, uma mulher fugiu de casa, toda cheia de hematomas, para ir na farmácia e pedir socorro. Então, assim, nós vivemos ainda um mundo, assim, quando eu me deparo com 50 mil mortes por ano, assassinatos por ano, isso é mais que uma guerra. Né? E você mata, a maioria das vezes, aliás, não tem motivo para matar, né? Então você tem violência contra a mulher, racismo, ou seja, ampliando um pouco, fazendo uma elucubração aqui até filosófica. Gente, eu acho que a gente precisa, como nação, repensar os valores e colocar esse tema como ordem do dia, o dia inteiro, sabe? O apreço pelo ser humano, a diversidade. Ninguém aqui é totalmente branco. Todos nós, esse aqui, ó, eu sou... meu avô era índio, né? Então nós temos uma sociedade multifacetada no Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa sinceramente refundar o Brasil com relação à questão dos valores humanos. Vamos seguindo aqui com mais um tema nesta edição do programa Gente que Fala. No último domingo, o jornal Folha de São Paulo publicou o projeto especial O que foi a ditadura, que disseca os fatos do regime militar entre 1964 e 1985. Para a professora Catherine Hochstadter, acredito que seja assim o sobrenome dela, que é da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, a iniciativa é importante não apenas para os mais novos, que não viveram sob o regime. Segundo ela, é importante também relembrar a campanha Diretas Já. As palavras da professora, é fundamental olhar para trás e relembrar um momento em que praticamente todos viam que a ditadura não havia funcionado e a democracia, com todas as suas falhas, era o caminho que eles escolhiam, concluiu aqui a professora Catherine, da Escola de Economia, Escola de Ciência Política Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Doutor Rodrigo, essa é a importância, é revisitar a história, revisitar os fatos, para que as coisas não voltem a ocorrer. A gente está falando da ditadura no Brasil que terminou em 1985, ou seja, são 35 anos. Se considerar ainda o último período, né, quando começou a abertura, 1979, já são mais de 40 anos. Então, é muito tempo e isso tudo precisa ser revisitado, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, mano. Eu me sinto, de certa forma, à vontade aí, embora eu só tenha 40 anos, então eu peguei aí, eu era criança, ainda no regime militar,
mas meu pai foi oficial do Exército e eu me graduei na Universidade Mackenzie, que, para quem não é de São Paulo, a Universidade Mackenzie fica na Rua Maria Antônia. Em 1968, teve um fato bastante marcante na nossa história, haja vista que à frente do Mackenzie ficava a Faculdade de Filosofia da USP, e teve, enfim, um embate em 1968 entre os estudantes. Então, esse pano de fundo sempre me interessou. Evidentemente que não vivi, né? A minha experiência não é empírica, mas é uma experiência teórica e testemunhal, né? Em síntese, eu acabei entendendo as circunstâncias, né? É muito mais fácil, um regime excepcional, é fácil entrar na ditadura, o difícil é sair, né, da ditadura. O que os mais novos não podem deixar de ter em mente é que a democracia e os avanços democráticos que o Brasil conquistou são conquistas da sociedade, do país, e muito caras para nós, né? O exercício da liberdade de expressão, e não é uma coincidência que todos os direitos fundamentais, direitos sociais, estão ali albergados no artigo 5º da Constituição, e não é coincidência porque foi o AI-5, né, que, à época, retirou todas essas garantias individuais. Eu me sinto como profissional, e ontem, por exemplo, né, eles comentando que, por meio do Instituto, nós tivemos uma live com o Moro, e isso não aconteceria num regime de exceção, essa oportunidade de um debate plural, um debate técnico, sem nenhum viés ideológico. Então, para os mais novos e para aqueles, enfim, com toda a humildade, com todo o respeito, e tendo um pai oficial da reserva do Exército, que em 1968 foi ali na PUC, enfim, o coronel Erasmo Dias era comandante do meu pai à época, um jovem tenente, e com todo esse respeito, só queria deixar registrado aos mais jovens que os benefícios e os avanços em termos de liberdade foram conquistas muito duras da nossa sociedade, e nós não deveríamos dar um passo atrás, porque cabe ao judiciário dar a última palavra, não cabe um intervencionismo constitucional, militar. Essa é a minha modesta interpretação, e a liberdade, o Estado democrático de direito, existe justamente para limitar o arbítrio do próprio Estado. Então, essas conquistas são muito importantes e não podemos apagá-la da nossa memória e da nossa história. Promotora Alexandre, um ponto importante a ser destacado aqui, nesse trabalho do jornal Folha de São Paulo, dentro desse projeto especial que foi a ditadura, tem uma pesquisa que diz que 75% dos entrevistados consideram o regime democrático o mais adequado, enquanto que 10% afirmam que a ditadura é aceitável em algumas ocasiões. 75%. Claro que a gente tem a noção no dia a dia, em conversa com as pessoas, nos discursos de cada um, o apoio à democracia, mas a gente não consegue quantificar. Aqui essa pesquisa demonstra claramente 75% o regime democrático mais adequado. Isso é muito bom. Então, eu vou usar a minha liberdade de expressão, coisa que não aconteceria se a gente vivesse num regime antidemocrático, para voltar um pouco para o Sérgio, porque você cometeu 2 erros que eu fiz chamar a atenção quando comecei a escrever meu texto, Sérgio. O primeiro é tirar o foco do racismo. Na hora que eu tiro o foco e generalizo, eu tiro o poder da discussão sobre o racismo. Isso é um hábito que nós, que não sofremos o racismo, temos. E foi como eu comecei o meu texto, que não vai existir mais, né? Que vai ser reconstruído. E o segundo é relevar o racismo dizendo que somos todos iguais, não é? Não somos iguais. Então, assim, eu cometi esses mesmos 2, viu? Então, eu me sinto muito à vontade para lhe dizer que a gente tem muito, muito a aprender. E sobre a democracia, eu acho que quem melhor explica é Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela.
Assim, eu sou fã da democracia, eu entendo que, de fato, né, se a gente não tivesse as lutas democráticas e a necessidade de trabalhar, a democracia está intimamente ligada aos direitos humanos, né, à garantia dos direitos, às liberdades, né, liberdade de crença, liberdade de fala, né, de expressão, liberdade política, né? Como é que eu poderia fazer manifestação e dizer, olha, eu não gosto da democracia e continuar solto se eu não vivesse numa democracia? Como é que eu, mulher, estaria aqui, promotora de justiça, votando? Como é que a gente poderia ter campanha e um dado tão significativo como esse que o Sérgio Mena trouxe, né, de que as mulheres têm acesso, podem sair de casa, né, quando a gente já teve um momento em que as mulheres eram objeto de seus maridos, os maridos tinham o direito, né, de educá-las espancando. Então, assim, tudo isso é fruto da democracia. Então, eu continuo achando que o melhor e a única opção. Kleber Carrilho, a sua avaliação no seguinte sentido. A gente vive um momento de bastante polarização no Brasil, e à medida que o tempo vai passando, parece que isso vem ficando mais evidente. Como é que esse tipo de trabalho do jornal Folha de São Paulo ajuda nessa revisita à história a amenizar essa questão da polarização, no sentido de que cada um defenda, de fato, seu ponto de vista, de direita ou de esquerda, e sempre respeitando o outro lado. Uma coisa é ser adversário, e outra coisa é ser inimigo. O importante é você manter a amizade, manter o respeito e manter tudo no âmbito, no campo das ideias, né? Você sabe que democracia dá trabalho, né? A promotora Alexandra citou o Churchill, que eu também pensei em citar aqui. Que bom que nós concordamos nisso. A democracia dá trabalho, custa caro e precisa sempre de muita educação para exercê-la. E talvez o que a gente tenha falhado nos últimos anos, Mauro, nos 30 anos aí de redemocratização, 30 e poucos, né, seja exatamente nessa educação inclusiva para a democracia. Explicar para as pessoas qual é a diferença que elas teriam na vida, no dia a dia, na possibilidade de se manifestar, né? E a gente tem falhado nisso, sim, né? Eu, como disse para vocês, com 20 anos de academia, tenho uma parte da responsabilidade quando as pessoas dizem que não acham a democracia importante. E aí eu olho para essa pesquisa dos 75% com um olhar crítico também, porque as pessoas que estão tentando acabar com essa nossa democracia fizeram uma outra coisa muito perigosa também, que deram um nome de democracia a outra coisa que não é democracia. Então, o que me preocupa é, desses 75%, quantas são as pessoas que estão dizendo que apoiam a democracia, mas, ao mesmo tempo, estão abrindo faixas favoráveis a um golpe militar democrático, por exemplo, né? Que é algo que tem acontecido nessas manifestações absolutamente sem sentido que a gente tem visto. Então, de novo, é incrível. Hoje eu estou aqui como um inimigo das pesquisas, mas não é isso. Eu particularmente, acho importante que a gente tenha essas pesquisas, mas eu preciso também saber interpretar. Neste momento, eu duvido que esses 75% entendam que a nossa democracia liberal, representativa, que dá esse trabalho todo, seja... Eu duvido que esses 75% estejam defendendo esta democracia. Me parece que uma parte desse pessoal está dizendo que defende a democracia, mas é uma democracia do jeito que eles veem, né? Quando eu olho, por exemplo, para uma parte do eleitorado que ajudou o presidente da República a ser eleito, aí, dizendo que está retomando a democracia que não existia no Brasil, isso é extremamente importante para a gente observar, né? Então, eu gosto muito, acho muito bonito o processo todo da Folha retomar o contato com a história, de trazer um curso online que eles estão fazendo gratuito para falar sobre isso, trazer nomes importantes. Acho isso muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso enxergar o que é que estão dando nome de democracia.
E, na minha visão, acho que a gente tem aí uma crise ainda maior. Quando eu olho para os 75%, parece que a crise não existe. Não, só são os 25% ali no canto. Mas não, eu acredito que a gente tem aí um trabalho ainda muito árduo. E se a gente pensar que 75% defendem a democracia sob qualquer circunstância, a gente acaba relaxando e dizendo não, então o país está tranquilo, não há uma crise, não há a nossa democracia está estável, e eu duvido que ela esteja neste momento, Mauro. Sérgio Mena Barreto, os crimes de Estado cometidos naquele período sombrio da ditadura, aqueles crimes até hoje não esclarecidos, em que medida isso compromete o Brasil de hoje? Isso atrapalha o Brasil de hoje? Bom, vou vincular essa pergunta à anterior da violência, e, na verdade, eu me referi ao racismo, e indo ao extremo, ou seja, a gente é tão racista que, no final, a gente mata as pessoas por isso. Né? Então, eu vinculei o racismo à violência. Então, eu usei o exemplo da mulher, mas se mata gay, se mata assim, pessoas que não são, que teoricamente são diferentes de você. Se a gente for pôr um viés espiritualista aqui, isso vai dar uma grande discussão, né? Mas, bom, eu vi essa matéria da Folha. Acredito sim que a gente não pode esquecer os fatos que aconteceram e que, de certa forma, discussões que continuam acontecendo, né? E que impactaram o nosso país e continuam impactando essas gerações novas. Realmente, eu sou um que não vivi esse período tão fortemente, mas estudei sobre isso. Acho importante a gente conhecer as lutas pelas quais a gente passou no país e a maneira como e os desdobramentos disso, né? Então, e acho que os jovens têm que ser alertados e a sociedade inteira não pode esquecer disso. Como ir à Alemanha e entender e visitar os monumentos, entender tudo aquilo que os judeus sofreram para que isso não possa se repetir, né? Para que a humanidade não possa fazer do mesmo jeito. Então, acho que esse lembrete é um lembrete que vale a pena estar sempre também outra bandeira e uma outra coisa que a gente tem que estar lembrando sempre. Nós somos uma democracia muito jovem, né, gente? Somos um país muito jovem e a gente está aprendendo, mas a gente não pode esquecer os erros. Você acompanha mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa, do programa Gente que Fala, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo isso pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Sérgio Mena Barreto, vamos aqui falar sobre um assunto ligado à questão da pandemia. A coordenação do Programa de Avaliação de Kits para Coronavírus publicou ontem uma nota de repúdio às declarações da microbiologista Natália Pasternak, feitas ao programa Roda Viva na segunda-feira. E no programa, a Natália Pasternak falou sobre a ineficácia dos testes sorológicos vendidos em farmácias. Segundo ela, a maioria desses testes rápidos de farmácia não é bom. Eles são ruins. Além de tudo, a qualidade deles é duvidosa. A sensibilidade deles é baixa. Eles podem dar muito erro de falso positivo como de falso negativo. São palavras aqui da microbiologista Natália Pasternak. Como a Abrafarma, da qual você é presidente executivo, Sérgio Mena Barreto, recebeu essa manifestação da microbiologista? Uma manifestação totalmente equivocada. A própria nota da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e junto com o SBAC, SBPC, apontam para isso. Na verdade, a gente tem testes diferentes para cada momento da doença, né? Então, você tem um teste que você faz, aquele do swab, que você vai identificar se a pessoa está com vírus, ou seja, e aquele teste feito um tempo depois, ele não vai mais ter eficácia. O teste da farmácia, o que ele faz? Ele mede os anticorpos, ou seja, como o seu corpo está reagindo. Então, uma vez que você faz o protocolo correto, usa o protocolo correto, ou seja, a pessoa tem que ter 10 dias de sintomas, e essa medida que o tempo vai passar, né, essa memória, digamos assim, de ter tido contato com o vírus, ele vai aumentando. Então, o seu corpo vai desenvolvendo mais anticorpos. Então,
Se você souber o momento exato para usar o teste, depois dos 10 dias de sintomas, etc., e usar o protocolo correto, esse é um teste absolutamente adequado para ajudar o Brasil a superar essa crise, né? Hoje a gente já tem, na Abrafarma, depois de 2 meses de lançado, aprovado pela Anvisa, a gente realizou já quase 150 mil testes, dos quais 14,60% deram positivo para a Covid-19. E todos esses resultados compõem o sistema do SUS, compõem o sistema do Ministério da Saúde. Então, tanto positivo como negativo. Então, a coisa mais interessante de se fazer um teste como esse é justamente ajudar os governos a definir as políticas, as aberturas. A pessoa que teve Covid, muita gente, está toda mãe com Covid, está todo tio, provavelmente teve contato com a doença, ou mesmo teve a doença e teve que ficar 14 dias em casa, e agora precisa saber, será que eu estou pronto para sair? Será que o meu teste, o IgM, já vai dar negativo e o IgG, que é o que mede a memória ao longo do tempo, né, o aumento de anticorpos, vai dar positivo? Se o IgG der positivo, ok, eu já posso sair de casa, já posso retomar minha atividade, já posso ter contato de novo com a família. Então, esses testes ajudam, sim, e são fundamentais. Eu acho que foi uma fala infeliz, eu nem assisti, né? Eu reagi à nota que a própria CBDL publicou, mas o teste sim tem o seu valor, é reconhecido, e a população tem utilizado isso para também ajudar a tomar as próprias decisões dela. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando a esteira desse assunto. É uma pergunta da nossa audiência. A Fátima Nunes está no Instagram acompanhando. Ela pergunta por que, mesmo após meses de pandemia, o número de testes no Brasil ainda é tão baixo. É uma questão financeira somente? Pergunta ela. Nós estamos concorrendo com o mundo, esse é o problema, né? Então, ontem, acabou de sair a notícia hoje que os Estados Unidos compraram todas as drogas do mundo de um determinado princípio ativo para tentar combater a pandemia. Então, deixou o mundo sem droga. Essa droga não está mais disponível para os outros países. Então, infelizmente, e assim, no Brasil a gente produz muito pouco princípio ativo. Então, tudo vem de fora. Os testes, 90% deles vêm de fora, vêm da Índia, vêm da China. Então, no momento em que você tem uma pandemia global, todos os países estão disputando insumos, respiradores, testes, medicamentos e tudo mais, obviamente, alguém vai ter que ficar no fim da fila. Então, infelizmente, nós sofremos esse processo. A nossa curva começou um pouco depois, né? Muitos países começaram antes. Não sei se vocês lembram, tinha até aquela notícia, o avião não podia pousar nos Estados Unidos porque eles requisitavam o medicamento. E aconteceu mesmo, aconteceu em muitos locais. No Brasil mesmo, então, a gente tem um problema de acesso. Alguns princípios ativos de medicamentos estão muito difíceis de serem comprados, até porque agora que os voos estão sendo retomados também, então está sendo muito difícil até para trazer isso de fora para cá para produzir medicamento. Então, infelizmente, a gente está nessa batalha global aí, e aí a gente está com essa deficiência da quantidade de testagem. Devíamos estar testando muito mais. Então, todo esforço que você tenha, público, privado, e a gente tem que juntar todo mundo na mesma batalha e tentar ampliar ao máximo esse painel de testagem para ter, digamos assim, indícios de soluções de uma crise que a gente ainda não entendeu, gente. Isso é uma doença nova. Os hospitais agora estão entendendo como trata um cliente, um paciente grave. Mas, assim, nas primeiras semanas, em Itália, Espanha, todo mundo sofreu que ninguém estava sabendo. A gente já tem até um benefício de estar sabendo mais como lidar com isso, um pouco mais, né? Porque a gente já viu as experiências desastrosas ou bem-sucedidas anteriores. Mas está todo mundo aprendendo com esse negócio. Doutora Alexandra, a Adriana Fontana está no Facebook acompanhando a gente. Ela pergunta por que há tanta distorção no Brasil em relação à questão dos direitos humanos. É uma distorção proposital? Pergunta a Adriana Fontana. Promotora. Eu acho, como o Kleber disse, isso é um erro de educação. Eu vou usar a questão da democracia e vou dizer, tanto nos direitos humanos, como na questão do racismo, isso é um erro estrutural na educação, né? Paulo Freire dizia que quando a educação ela não é inclusiva, o oprimido ele quer ser opressor. Ela precisa ser libertadora. Você precisa compreender a sua história, a sua raiz,
a sua cultura, para poder entender. Se eu sou ser humano, é razoável que eu não defenda os direitos humanos? Né? Então, o direito humano virou sinônimo de proteção de bandido. Né? Então, assim, é bem complexa essa avaliação. Então, de forma simplista, eu acho que a melhor forma de responder é essa que o Kleber falou. É um erro de base, é um erro de educação, de compreensão. Né? Então, a Adriana, eu não sei o que ela entende por direitos humanos, mas é preciso entender que todo ser humano tem a obrigação de defender direito humano, sob pena de estar se condenando. Né? E eu queria aproveitar esse gancho, Mauro, aqui aproveitando a democracia, a liberdade de expressão, e desabafar como cidadã, porque essa área de medicina eu sou uma tragédia. E eu não sou fã do Dr. Google, porque eu enlouqueço. Toda vez que a gente vai ler, a gente não entende nada e faz tudo. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade maravilhosa que é ter o Sérgio Mena aqui. Porque, veja, uma das coisas que a gente se sente como um cidadão, primeiro é isso que você falou. É uma doença nova, ninguém entende nada, e aí a gente fica nesse desespero. Eu tive suspeita, eu fiz 500 mil exames, eu ainda estou com doença. Você falou do SUAB, eu disse, se alguém me obrigar a fazer, não faço mais. Estou com o nariz doendo, porque espirrei no meio do exame, estou com o nariz aqui todo machucado. Então, assim, cada exame dá um resultado diferente, e aí o médico faz, não, mas pode ser falso positivo, pode ser falso negativo, pode não sei o quê. E essa história agora, já me esqueci se é o IgM ou o IgG. O último que eu fiz foi a sorologia. Eu rezei tanto para dar imune. E aí, quando acabar, outra pessoa que tinha dado IgG, IgM, sei lá qual, que estava imune, uma amiga minha estava, e agora pegou de novo. Então, assim, todo mundo tateando no escuro. A sensação que eu tenho como cidadã, a única coisa boa que eu vou tirar disso tudo é, finalmente, as pessoas entenderam para que serve a ciência, para que serve o estudo científico, para que serve o investimento na ciência. Né? Não estou rejeitando a fé, não, também sou espiritualista, viu? Tem uma velhinha acesa ali para Nossa Senhora que eu amo, e meus evangelhos eu leio sempre. Mas, pelo amor de Deus, né? Sem ciência, a gente fica assim, batendo cabeça, né? Tomando remédio para piolho para poder resolver vírus. Na verdade, eu vou tomar a liberdade de responder. Na verdade, é isso mesmo. Nós estamos aprendendo, o mundo está aprendendo com essa doença. A gente ainda está nas primeiras, digamos assim... Ciência se faz em um tempo muito longo, né, gente? Assim, para desenvolver uma droga, isso custa milhões, isso custa muitos anos, muitos testes, muitos erros e acertos. De cada 500, uma vira alguma coisa eficaz. Então, é a mesma coisa quando a gente se depara com uma coisa totalmente diferente. Então, são muitas as teorias. Né? Agora, eu acredito que tem uns avanços. Por exemplo, avanços que a gente descobriu ao longo do tempo. A gente descobriu que o Brasil tinha uma estrutura e tem uma estrutura bem montada. Isso é uma coisa que o SUS trouxe para a gente. Comparar com a Itália, comparar com outros países, caramba, a gente sempre que fala mal do nosso sistema público, da nossa estrutura, olha só o que nós tivemos. Tivemos uma estrutura e temos uma estrutura pública bem montada. Ok, o grande medo era ter uma grande invasão de necessidade de muita cama, muito respirador, muito que é uma coisa que a Itália passou, que os outros países passaram, que a gente está relativamente respondendo bem a essa crise. Então, eu acho que o que sai daqui, eu vou pegar um gancho aí na sua fala, é o seguinte, os aprendizados. A gente não pode deixar de investir no sistema público. A gente tem que entender que o Brasil é assimétrico e que tem locais que... Eu sou lá do Ceará. Sei lá, dos meus 500 e poucos municípios do Ceará, eu não sei quantos têm leite de UTI. Talvez uns 40 tenha. Então, assim, essa crise mostrou que a gente tem uma rede instalada, que é subfinanciada, que a gente precisa melhorar, mas que se a gente trabalhar em cima dessa estrutura que a gente existe, sim, é possível a gente atender a população. Então, eu acho que isso é porque a gente está aprendendo dessa crise. Gente, para nós esgotarmos aqui as perguntas da nossa audiência, a gente está com pouquíssimo tempo. Kleber, bem brevemente, a Karina
de Vila Suzana, diz o seguinte: o que a atual situação do presidente Jair Bolsonaro tem em comum com a do seu entrevistado na sua live de amanhã, o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello? Bem brevemente, Kleber. Então, eu acho que a gente tem uma democracia em formação, como já foi dito, e nos dois casos houve uma instabilidade devido à falta de uma capacidade fundamental na política, que é a negociação. Isso não quer dizer não quer dizer negociata, não quer dizer tomar lá da cá, não é isso. A democracia exige que as pessoas se sentem e conversem, e falem sobre expectativas, e desenvolvam políticas de longo prazo, e relações políticas de longo prazo. Isso tanto no caso do ex-presidente Fernando Collor, quanto no caso da ex-presidenta Dilma, quanto agora com o presidente Jair Bolsonaro, nós temos tido este problema. E é um problema, talvez, até de formação mesmo de quadros. A gente tem um ambiente político em que se valoriza pouco aquilo que é fundamental para a democracia, que é o ambiente do contraditório. A gente tem que trabalhar isso muito bem. E formação de governo não é a certeza absoluta de quem está na presidência, é a capacidade de negociação. E talvez eles tenham essas duas características em comum. Doutor Rodrigo, brevemente, Flávia da Pompeia, nossa audiência, pergunta: está havendo no Brasil um processo progressivo de enfraquecimento sistemático das instituições? A essa tentativa, né? O papel da democracia, do Estado de Direito, é fortalecer as instituições, o papel, o equilíbrio delas, cada vez mais atribuir competências e limites aos órgãos de controle. Portanto, ainda que o discurso político seja no sentido de enfraquecer as instituições, especialmente ali na Constituição de 88, acredito que tem todos os elementos para se protegerem dessa onda de tentativa de enfraquecê-las. Mais uma vez, a democracia, enfim, nos deu essas instituições, e nós lutarmos pela sua solidez também é um papel de cidadania. 10 segundos para a sua despedida, doutor Rodrigo, brevemente. Eu agradeço aí, mais uma vez, a oportunidade de debater aí com os colegas e, mais uma vez, aí, sempre à disposição. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Promotora Alexandra Boylan, 10 segundinhos. Também só queria agradecer esse espaço que é maravilhoso e essencialmente democrático. Kleber Carrilho, 10 segundos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande aula participar do seu programa, e espero que da próxima vez nós consigamos nos encontrar nos estúdios com essa pandemia já superada. Grande abraço, gente. É verdade. E agora o encerramento do Sérgio Mena Barreto. Obrigado pelo convite. Só deixar um lembrete: todo mundo continue cuidando de si mesmo, cuidando dos outros, para que a gente possa superar esse momento o mais rápido possível. Um agradecimento a todos que participaram dessa edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa do programa Gente que Fala com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente a doutora Alexandra Boylan, que é promotora de justiça no estado do Alagoas, também o Rodrigo Bertocelli, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção, o cientista político Kleber Carrilho e o Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma. Antes aqui do nosso encerramento, a chamada da nossa live do programa Gente que Fala, hoje a partir das 6 horas da tarde, com a condução do jornalista Ricardo Godoy. O Godoy vai entrevistar o Júnior Moura, é astrólogo, alquimista, tarólogo, numerólogo. Portanto, a partir das 6 horas da tarde, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, essa entrevista com o jornalista Ricardo Godoy, nesse espaço do programa Gente que Fala, para discutir, para debater os assuntos comportamentais, os assuntos de cultura, os assuntos do entretenimento também. Agora sim, o nosso encerramento. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. O roteiro do programa é do Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato. Fausto Camunha é o diretor-geral. E do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.